De fato, mesmo que os seus companheiros de viagem estejam muito ansiosos para retornar a Dorne, o Quentyn nem quer saber dessa ideia. E, em vez disso, ele elabora todo um plano para tentar roubar um ou mesmo 2 dragões. Com esse propósito, ele convoca a ajuda do seu ex-chefe, o Príncipe Farrapado, depois de revelar sua verdadeira identidade, e pede um auxílio para retirar os dragões da masmorra. O Príncipe Farrapado concorda, depois de pedir a cidade de Pentos em troca. Ambos assinam um acordo e em breve estão descendo nas masmorras onde as bestas são mantidas acorrentadas. E depois de ganhar acesso ao local onde os dragões estão, o Quentyn tenta domar o Viserion. Mas aí o Rhaegal ataca por trás, banhando em fogo de dragão. Nesse momento, os superados pelo evento entram em pânico, fogem e os dragões fogem atrás deles. Então, só quem fica na masmorra e é prendido pelos guardas que descem pouco depois é Jebs, Art e um corpo queimado, que é levado para os aposentos da rainha e cuidado por Missandei. Apesar de ter sido cuidadosamente medicado pela talentosa Scriber, o fato é que o Quentyn estaria muito além de qualquer auxílio. Ele estaria coberto em queimaduras, os seus olhos têm se transformado em pus e sua morte parecia inevitável. E de fato, como eu disse, ela ocorre 3 dias depois. O Barristan inclusive pensa que teria sido melhor se o dragão tivesse apenas comido o príncipe vivo e aí sua morte teria sido bem mais rápida e muito menos dolorosa. E de fato, esse parece o fim trágico de uma história trágica de uma paródia de contos de fado europeu. Mas foi isso mesmo que aconteceu? Porque a história do Quentyn tem várias inconsistências. Assim, em primeiro lugar, a gente tem que ter em vista que o Dorian ele não enviaria o filho para a morte certa. Como Barristan bem exaltaria nos seus raros momentos de lucidez, o Quentyn estava em Meereen pelos dragões, não por Daenerys. Daenerys é um bônus que permitiu o acesso aos dragões. Apesar do Quentyn ter verdadeiro pavor de partilhar a cama com a rainha, né? Enfim. Mas por que o Dorian arriscaria a morte do filho? Mandar a Arianne para casar ou com Aegon ou com Viserys não seria bem mais seguro e selaria o pacto planejado exatamente da mesma forma? Talvez, mas essa perspectiva ela parte da ideia de que a Casa Martell ela quer colaborar com a Casa Targaryen, quer ajudá-los a recuperar o Trono de Ferro. E a Casa Martell não quer. O que eles querem agora é ganhar o jogo dos tronos, não chegar em segundo. Eles querem sair por cima. E para o Dorian conseguir esse objetivo, sua principal peça é o Quentyn. Como já mostrado em vídeos anteriores, os Martell haviam herdado a habilidade de controlar dragões por via da sua antepassada, a princesa Daenerys, que havia se casado com o príncipe de Dorne num arranjo nupcial duplo algumas gerações antes, e com ele tido filhos e filhas, que levaram o gene especial adiante na linha Martell. Nesse sentido, não me parece nada mais natural do que observar cada Martell que ia nascendo com o passar das gerações em busca de sinais que pudessem indicar uma habilidade mais aflorada para controlar as bestas. Isso poderia até mesmo ser potencializado por casamentos interginásticos, o que explicaria essa solteirice inexplicável do Oberyn. Ele, na verdade, não é casado não por escolha própria, mas sim porque está sendo guardado para o caso de qualquer arranjo nupcial da Arianne dar totalmente errado. Um plano B, por assim dizer. Mas, de qualquer forma, não é como se a Arianne fosse a coisa mais importante de todo o planejamento.
Se ela se casasse com Viserys, ou mais provavelmente o Aegon, e fosse a futura rainha de fato, seria o Quentyn que levaria o sobrenome Martell adiante. Então, é o sangue dele e de seus filhos e filhas que teria que ter as maiores probabilidades de carregar o gene especial adiante. Nesse sentido, um casamento com a Daenerys é fundamental. E possivelmente foi planejado desde muito cedo. Afinal, o Quentyn é só 3 anos mais velho do que ela. Depois que o Viserys morreu na sua coração fatal, imagino que isso ia ficar ainda mais importante. Independente de quais fossem os planos do Dorian envolvendo o Aegon. Apesar da Daenerys ser casada naquele momento, né? E mesmo que fosse a última Targaryen legítima, de forma irrepreensível, ela ainda não estava no mercado matrimonial. Pouco tempo depois, porém, uma tragédia se abateu sobre ela e ela perdeu o marido e o filho, voltando devidamente ao ramo das possibilidades. Sexo foi uma coincidência feliz? Ou poderia o Dorian ter feito planos para tirar o Drogo do caminho, talvez envolvendo Mir Masdur? Não podemos saber. Muita conjectura. Mas, de que forma, agora a Dany estava na pista, por assim dizer. E é a rainha de Meereen, num momento ideal por Quentyn abordá-la. Mas, depois dessa longa volta, a gente ainda não respondeu a pergunta inicial. Por que o Dorian enviou Quentyn ao encontro das bestas? Sinceramente, para mim, isso só faz sentido se ele manifestou antes alguns sinais que poderia fazê-lo, poderia de fato ser um domador de dragões. Como, por exemplo, sonhos com as bestas, ou mesmo uma atração temorosa pelo fogo, como ele demonstra num dos capítulos que aparece pela primeira vez. De que forma seja difícil saber isso de fato sem um dragão por perto, e a situação justificava, afinal de contas, que o Dorian arriscasse. Ainda no primeiro livro, a gente vê a Arya testemunhando quando Varys declara ao Illyrio que eles não estavam mais numa competição com só 2 jogadores. Quem é o segundo jogador? Eu acho que é a Casa Martell. E nesse momento eles estavam francamente perdendo à medida que o Aegon, fosse verdadeiro ou fosse falso, se aproximava de sua maturidade. Como Quentyn, ele deve saber que provavelmente seria aceito por Daenerys se sua identidade fosse confirmada por um dragão? Talvez. O jeito é agir o mais rápido possível. E foi nesse panorama que ele foi enviado. Depois de todas as aventuras que a gente já narrou, ele chegou a Meereen só para aterrissar na véspera do casamento da Daenerys com um nobre local. A união não podia ser cancelada sem graves implicações políticas, claro, mas talvez o Quentyn pudesse se mostrar mais digno da mão da rainha se tomasse um dragão. Nesse sentido ocorre a fatídica tentativa, né? Pouco depois da Daenerys fugindo de Drogon. E o Quentyn ignora os conselhos do Barristan e vai tentar domar os dragões depois do acordo com o príncipe esfarrapado. Por sorte, ou não, quem sabe, a rainha já mostrara a ele antes o caminho sinuoso até as bestas. Então, ele pode guiar os homens do príncipe esfarrapado e, quem sabe, o próprio príncipe disfarçado até os dragões. Embora o Quentyn ele tenha seus conhecimentos sobre eles e toda a coragem possível para a situação, o que ele não esperava é que os dragões estivessem tão grandes. E quando o Rhaegal aparece diante dele de súbito, ele fica meio mexido, mas um instante depois tudo muda. E é muito interessante notar como todo o temor do Quentyn desaparece e vira admiração. E ele apenas se limita a observar um dragão numa verdadeira hipnose. Mas vamos observar o trecho. 2 olhos ergueram-se diante dele. Bronze eles eram,
brilhantes como escudos polidos, incandescendo com o próprio calor, queimando através de um véu de fumaça que se levantava das lendas do dragão. A luz da tocha de Quentyn banhava as escamas verdes escuras. O verde do musgo nas profundezas da floresta entardecer, bem antes das últimas luzes aparecerem. Então o dragão abriu a boca, e luz e calor o banharam. Atrás de uma fileira de dentes negros afiados, ele vislumbrou o ardor de uma fornalha, a cintilação de uma lareira, 100 vezes mais brilhante que sua tocha. A cabeça do dragão era maior do que a de um cavalo, que o pescoço esticava mais e mais, desenrolando-se como uma grande serpente verde enquanto a cabeça se erguia, até que aqueles 2 brilhantes olhos de bronze o encararam de cima. Então, senhoras e senhores, depois de toda essa descrição, qual é a única coisa que o Quentyn consegue pensar? Verde. Suas escamas são verdes. Assim, francamente, esse parágrafo marca o auge do, por assim dizer, o romantismo que o solene príncipe de Dorne já manifestou nos seus capítulos. Me parece evidente que o momento marca uma ligação profunda entre ele e o Rhaegal, embora, claro, pautada por um devido temor na relação domador-domado. O Quentyn não age assim nem com a sua amada Ironwood, com quem ele queria se casar, e muito menos com Daenerys, embora ele respeite a sua posição. Agora, todo um parágrafo foi inteiramente dedicado à descrição cuidadosa de uma besta supostamente ameaçadora, chegando ao ponto de fazer uma comparação meio poética da cor das escamas com o musgo entardecer e tal. Não, com certeza, nesse instante um forte elo entre dragão e domador foi formado, sem dúvida. Tanto foi que, dali em diante, o Quentyn não demonstra real medo perante as criaturas. De fato, ele é até impetuoso. Todo o caos posterior decorre da ação dos seus companheiros. Depois da hipnose temporária, o Quentyn ele se lembra do seu plano, que é distrair e lerdar as bestas ao alimentá-las, para acorrentá-las depois. Então, ele joga uma ovelha para alimentar o Rhaegal, fortificando assim ainda mais o laço domador-dragão criado segundos antes. Afinal, o que ele está fazendo é copiar quase que exatamente a técnica da Needles, uma bastarda Targaryen que algumas gerações antes, durante a Dança dos Dragões, domaram o seu dragão da mesma forma, dando comida a ele e só depois montando-a. Isso possibilitou que ela fosse a única montadora da Dança dos Dragões, que é tanto legítima quanto mulher. Enfim, depois disso, o Quentyn ele percebe que o Viserion ele não está presente, mas sim estiver dormindo num buraco feito no interior das paredes. O Viserion acorda e compreensivelmente está mal-humorado. Quentyn então ordena que seja dada mais carne para ele. E é nesse momento que as coisas ficam estranhas, porque o Jaehaerys Drinkwater entra em pânico por algum motivo inexplicável. E o Jaehaerys é descrito anteriormente como sempre estando no controle da situação, sempre estando imperturbável. Assim, quando 3 companheiros de viagem dele foram assassinados num ataque de corsários, ele nos perturbou. Aí ali ele fica totalmente fora do eixo. O que aconteceu? Para entender melhor isso, devemos ter em melhor perspectiva o pouco que sabemos da casa que Jaehaerys pertence, os Drinkwater. Eles nada mais são do que uma família de cavaleiros agraciados com terras por seus suzeranos diretos, os Ironwood. E quem são os Ironwood? São simplesmente a segunda casa mais poderosa de Dorne, e os antigos reis da região antes que Nymeria chegasse com seus navios e estabelecesse um novo domínio com seu esposo Martell. Então, nesse sentido, os Martell e os Ironwood,
eles provavelmente têm uma relação paralela a outras bem descritas no livro anteriormente, entre a primeira e a segunda casa mais dominante de uma região, como por exemplo Stark e Bolton, Tyrell e Florent, Tully e Frey, que é uma relação de animosidade. Os Martell e Yordwood são inimigos. Tanto assim é que as casas costumaram ficar em lados opostos durante guerras. Então, se o Jared Drinkwater recebesse uma ordem superior de seus suzeranos para, digamos, sabotar qualquer que fosse a missão que ele partia com Quentyn, ele teria muitos motivos para executá-la. Agora, o motivo pelo qual Doran enviou 2 Ironwoods para a missão de Quentyn contra Daenerys é desconhecida. Francamente, eu não tenho a menor ideia por que ele fez isso. Será que ele procurava cercar o filho de homens com quem o garoto foi criado para fortalecer a missão? Deixá-lo mais confiante? Ou será que ele procurava estreitar mais os laços entre os Martell e Yordwood, numa perspectiva mais sinistra, tipo, se caímos todos juntos? Não sabemos. De que forma o Quentyn afasta os Gerrys e chama por Viserion, que o encara, mas rapidamente se desinteressa dele e começa a se afastar em direção à porta. Aí os mercenários começam a entrar em pânico ligeiramente e uma besta disparada na direção do Viserion. E eu penso se talvez o príncipe rapado não recebeu uma oferta mais irresistível dos inimigos de Meereen para acabar com os dragões. Enfim, isso não importa, porque a flecha é o alvo e o atirador acaba devorado enquanto os outros entram ainda mais em pânico e recuam. Nesse momento, Quentyn desenrola o chicote e tenta dominar Viserion, inclusive acertando uma chicotada no rosto da besta. Então, o vento quente atinge o Quentyn e seus amigos e eles começam a gritar, desesperados, o que me parece indicar que o Rhaegal soltou fogo ao se desentender paralelamente a esses eventos envolvendo seu irmão, Viserion. O Rhaegal se envolveu em problemas com outros mercenários que talvez tenham disparado mais flechas na direção dele. Nesse momento, Quentyn se vira, vê a besta se aproximando novamente, ergue seu chicote para lidar com a situação e percebe que está pegando fogo. E o capítulo termina assim. O Quentyn percebe que está queimando. E somos levados a acreditar que o Quentyn vai fatalmente morrer, o que parece ser confirmado no capítulo seguinte. Afinal, no capítulo anterior, da perspectiva do Barristan, nós soubemos que os dragões foram soltos. A conclusão parece mesmo inevitável. Como poderia Quentyn sobreviver, né? Em primeiro lugar, a gente deve ter perspectiva a ideia que o Rhaegal não bafejou fogo diretamente sobre o Quentyn. Se tivesse sido esse o caso, ele estaria 100% morto. Sem dúvidas. Mas o que aconteceu, na verdade, foi que o príncipe foi alvejado por um ar extremamente quente, que normalmente apenas o incomodaria um pouco. Mas ele estava usando um chicote. E esse chicote ele é feito de couro velho e é robusto o suficiente para arrancar a pele de um boi, como ele descreve mais cedo no capítulo. Logo, ele deve ter sido lubrificado muitas vezes com óleo com o passar de tantos anos, mas o chicote nunca esteve no mesmo lugar do que um dragão irritado, né? Então, como resultado, o chicote banhado em óleo pegou fogo. E é isso que é estranhamente previsto mais cedo no capítulo, quando o Quentyn ele faz uma metáfora contra-intuitiva envolvendo Jaehaerys jogando óleo no fogo do medo dele. Uma coisa assim. E o próprio percurso do fogo se encaixa nessa teoria, porque primeiro Quentyn vê o chicote queimando, e depois sua mão, e depois o resto. E ele testemunha tudo com tanta calma, com tanto distanciamento, que até parece que ele é só uma testemunha. E ele até manda
de espanto no final, assim. Tem um certo delay de reação dele que é impossível em qualquer humano normal, que comecei a gritar imediatamente. Então, esse atraso ele parece indicar que o Quentyn ele herdou da sua antepassada Targaryen uma espécie de resistência ao fogo. Pequena, é verdade, mas uma resistência. E isso não pode ser realmente explicado por uma questão de, por exemplo, adrenalina do momento, como no caso do Jon, ou por magia de sangue, como no caso da Daenerys. O Quentyn pode, sendo bem realista, na verdade ele deve estar bastante ferido devido a esses fatos. E ele pode até mesmo falecer de verdade nos primeiros capítulos de Ventos do Inverno devido a uma infecção. Mas isso significa que não foi ele que morreu na cama da Daenerys em Dança dos Dragões. Não. Então, quem foi que morreu no lugar do Quentyn? E, de fato, o que aconteceu de verdade? Então, gente, é isso. Eu, sinceramente, não sei como pude acreditar que um roteiro tão gigante pudesse caber num só vídeo de tamanho razoável. E não coube, né? Eu vou ter que fazer 3 vídeos de tamanho razoável para dar conta da teoria. E até melhor que eu posso fazer com mais calma. Aí no próximo eu vou fechar a ideia revelando a identidade do Homem Queimado e apresentar as consequências da sobrevivência do Quentyn. Ou o que eu acho que podem ser as consequências, né? Enfim, nunca se sabe. E quanto isso, se vocês gostarem do vídeo, curtam. Se quiserem, compartilhem. Se já mais vídeos como esse, é só escreverem aqui embaixo. E não deixem de dar suas opiniões a respeito dessas ideias. E, claro, de novas considerações a respeito do que poderiam tratar os próximos vídeos do canal. E eu volto daqui a pouco com outra blusa e um cabelo mais penteado. Esperemos, claro. Tchau, tchau, gente.